Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar o nosso presidente em exercício, nosso querido decano, o deputado Luiz Paulo, e subo essa tribuna para fazer uma reflexão sobre uma decisão tomada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, a partir de uma decisão que foi exarada na reunião do Conselho de Ética. Acho que o deputado Luiz Paulo vai concordar comigo, ele que tem muito mais tempo nesta casa do que eu sou uma parlamentar de segundo mandato, mas vivenciamos na legislatura passada momentos muito difíceis nessa casa. Vivenciamos a grave crise financeira do governo do Estado, que acarretou o não pagamento de salários de aposentadorias e de pensões. Vivenciamos uma questão muito difícil para pessoas que têm a nossa ideologia, que acredita que o saneamento e a água é um direito público e universal, a venda da SEDAI. Tivemos que tomar a decisão pela manutenção ou não da prisão dos deputados que foram alcançados pela Operação Cadeia Velha. E todas essas decisões foram tomadas com a Assembleia Legislativa, diria eu, sitiada. À sua volta, não só o movimento legítimo dos servidores, mas também as bombas e o cerco da Polícia Militar. Mas em nenhum momento daquela legislatura assistimos o que assistimos de uma forma rotineira na atual legislatura. Tínhamos, sim, diferenças ideológicas, tínhamos, sim, posições antagônicas, mas jamais, ao longo dos últimos 4 anos, vivenciamos situações que nos levavam a incidentes concretos de respeito, de vias de fato e de ofensas morais. Em razão de um desses eventos, evento esse que fez com que o presidente André Siciliano cancelasse uma viagem que teria que fazer a Brasília para estar presente numa reunião na qual era fundamental a participação da Alerj, nós tivemos um incidente que culminou com a ofensa entre 2 parlamentares. Individualmente, cada um dos parlamentares apresentou junto à corregedoria e à mesa diretora os seus argumentos. E esses procedimentos foram encaminhados à corregedoria, que os direcionou à mesa diretora, que em seu despacho determinou o encaminhamento para o Conselho de Ética para a deliberação. E assim sendo, mesmo tendo sido instituído em abril do corrente ano, o Conselho de Ética teve a sua primeira reunião em outubro de 2019, quando recebi a representação do parlamentar em face de outro parlamentar, simplesmente fiz aquilo que determina o Código de Ética. Encaminhei para o Conselho de Ética para uma deliberação do colegiado, entendendo que a mesa diretora havia acolhido aquela representação e entendendo que, por força das condutas tipificadas no Código de Ética, aquela não era uma conduta que, por si só, fosse causar a perda do mandato. Portanto, por força do que determina a Constituição Federal e a Constituição Estadual, não era necessário que esta representação fosse feita por um partido político. Por que digo isso? Porque nós estamos falando não só da previsão legal, mas também da aplicação de uma tese que se trata de uma ofensa moral. Portanto, a tutela da ofensa não é do partido político. A tutela de representar contra aquela ofensa, sem dúvida nenhuma, é do indivíduo que se vê atingido na sua honra.
submetemos ao Conselho de Ética e o Conselho de Ética entendeu por encaminhar, estabelecer ali o procedimento e encaminhar para a apresentação da defesa correspondente. Ao final, embora sendo legítimo, a parte que se sentiu atingida com a decisão do Conselho de Ética, esse procedimento a nível de recurso foi apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça. E na data de hoje, embora não tenha sido publicada a decisão, mas já que os jornais de grande circulação deram publicidade a essa decisão, o recurso foi acolhido, entendido que a representação deveria ter sido feita por um partido político e, como tal, deverá a Comissão de Constituição e Justiça retornar, não arquivar, porque não tem ela poder para tal, mas retornar à mesa diretora para que a mesa diretora examine a decisão acolhida na reunião de ontem da Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero, de uma forma muito transparente e muito tranquila, porque tenho muita segurança da decisão que tomei quando, na reunião, foram apresentados alguns pressupostos que, no meu modo de ver, em nada contribuiriam a não ser para procrastinar aquela decisão. Tenho muita tranquilidade com a decisão jurídica que tomei. Me causa uma certa curiosidade. Como será que a mesa diretora poderá decidir em sentido contrário se foi dela o despacho que instaurou e determinou o início daquele procedimento junto ao Conselho de Ética? Acho que essa casa precisa demonstrar mais do que nunca o seu zelo pela transparência, o seu zelo por coibir os excessos, o seu zelo pela imagem desse parlamento e com todo o respeito que tenho pelos meus companheiros deste parlamento que têm assento na Comissão de Constituição e Justiça. Acho que, ao decidir por acolher um recurso, entendendo da necessidade do partido político, da representação pelo partido político, que em nada contraria e que não é isto que está sendo dito, seja na Constituição Federal ou no Código, na Constituição Estadual ou no Código de Ética, eu acho que esta decisão não contribui para o fortalecimento das relações do parlamento com a população e não contribui para o bom andamento dos trabalhos que são realizados nesse plenário. A nossa decisão no Conselho de Ética foi uma decisão juridicamente correta, que foi pautada no entendimento de um colegiado que percebeu que aquela conduta importava num excesso praticado por um determinado parlamentar que com a sua postura, ofendeu a moral de um parlamentar em exercício como ele. Eu só queria, deputado Luiz Paulo, fazer essas brevíssimas considerações. Quero lhe agradecer o voto dado na Comissão de Constituição e Justiça, em que Vossa Excelência, no seu voto, externou exatamente os argumentos aqui apresentados por mim, e dizer que eu espero verdadeiramente que nós sejamos capazes de, no desempenho das nossas funções, entender que, antes de tudo, o nosso comportamento é também uma forma de respeitar os eleitores que nos conduziram até esse parlamento. Muito obrigada.